Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast Reflexo e é um episódio muito especial para mim, porque eu tô aqui com uma das minhas grandes inspirações na dermatologia, que é a doutora Elizabeth Corso, que é uma autoridade em dermatologia, faz dermatologia, a gente estava conversando há 48 anos. 48 anos. Bem-vinda, doutora Muito Beth obrigada, Corso. estou muito feliz de estar aqui, lisonjeada também. E eu mais ainda que a gente conseguiu agendar, que tu obrigada. aceitou, porque eu com certeza vou aprender muito e é assim com extrema felicidade que a gente vai Vamos conversar. aprender juntas, eu acho. Beth, me conta, tu é de um momento onde a mulher não estava nem muito incluída na medicina. Como é que foi a introdução da medicina? Da onde veio a ideia de fazer medicina e também a dermatologia? O meu padrinho, eu sou de Vacaria, e meu padrinho, que é o mesmo padrinho do Camargo, que também foi inspiração dele, ele me inspirou muito de ser um médico maravilhoso, querido pela população. Eu digo, quero ser médica. Porém, naquele tempo, mulheres não podiam fazer medicina, era uma coisa... Não é que não é permitida, não era bem vista. Uhum. Mulheres fazer tráfico no meio dos homens, desde que medicina é uma coisa só para homem. Uhum. Até então, né? A mulher ficava em casa, né? Fazia normal, da professora, no máximo psicopedagoga, essas coisas, não é? Para as quais eu não achava que eu cabia. Mas, para agradar meu pai, eu fiz normal e científico junto, pensando no pulo do gato, não é? Então, eu, inspirada no meu querido padrinho, ele era meu padrinho de batismo. E ele era médico? Médico, clínico, cirúrgico, era o único da cidade. Então, era o médico de Vacaria. E era meu vizinho, amigo da minha família. E eu adorava as coisas, eu até acompanhava às vezes o meu padrinho junto com o meu pai. E eu disse para o meu papai que eu queria ser médica. E ele disse, capaz, isso é coisa de homem. E não quis que eu fizesse. Eu disse, mas eu vou fazer. Eu teimei e fui. Ele disse, então tu te vira. Eu digo, então vou me virar. Estudei de manhã e de tarde eu fazia normal, de tarde científico. Não tinha cursinho no meu tempo e eu passei de cara. Aí que tu veio para Caxias. Eu já morava em Caxias. Já morava em Caxias, você passou na universidade aqui? Na UFRGS, eu sou a terceira turma da faculdade. Não é? E quando chegou no fim da faculdade, e eu encontrei meu marido, que infelizmente morreu o ano passado, e ele foi a minha grande inspiração. Ele disse, pediatria tu não faz, que eu já faço. Uma coisa boa que ninguém é nessa cidade é dermatologista. Então vou fazer o título, não é? Fui a Porto Alegre, fiz a prova para residência, não é? E passei em Porto Alegre, na URGS, na Santa Casa. Não, Santa Casa. Fazia na Santa Casa. O clínica ainda não tinha serviço na época. Sim, fazia lá no Posto G, na Santa Casa. No Posto G, né? Agora é Posto G, mas naquele tempo era um tempo muito difícil para a Santa Casa. Ela tinha colchões de crina, ela tinha ratos circulando, era uma época muito difícil de pobreza, em termos de entidade, né? Então a gente ajudava, às vezes até com dinheiro, os nossos pacientes, sabe? Então foi uma época assim gloriosa, porque você era médico de verdade, tá? Você trabalhava e não ganhava nada, mas tu vinha para casa muito feliz, tá? Tinha uma enfermaria de homens e de mulheres. O meu professor, o meu grande inspirador dermatológico, professor Clóvis Bope, que foi, todo mundo hoje sabe o valor que ele teve, ele orientou muito bem os seus alunos. Nós somos crias dele, as mais antigas, não é? Você já pegou a fase do professor Bacos, que foi outra história, não é? Então é isso aí. Agora estou aqui como dermato há mais quase fechando 50, não é? Com louvor, né, Beth? Espero que sim, pelo menos eu vim, fiz a minha parte, né? Com certeza. Tu sabe que... Eu vivi e venci, eu sempre digo que eu fiz isso. Verdade. Sabe, eu não tenho médicos na família, né, Beth? Muito menos dermatologista, mas não tinha nem médico na minha família.
E a medicina, na verdade, veio na minha vida como... Eu não entendia muito bem como era ser médico, não conhecia nenhum médico. Veio como um desafio, eu queria fazer um vestibular difícil, estudar, eu tinha essa questão do desafio. Fiz medicina, ainda bem que foi uma escolha certa, porque poderia não ter sido, né? Porque eu não tinha nenhuma inspiração médica, mas a dermatologia foi inspirada em ti e na Glenda Lobato. Um beijo pra Glenda, querida. Gosto muito dela também. Eu também, adoro ela. Porque naquele momento onde eu comecei a pensar em medicina, em dermatologia, vocês eram as grandes referências aqui em Caxias, né? Eram os grandes nomes, ainda são, né? Mas naquele momento eram vocês, né? As pioneiras da dermatologia e faziam toda a parte clínica e a questão estética que já vinha, também. Estava começando o estético, né? Estava começando, exato. Eu entrei na faculdade em 2004, né? A gente estava até conversando sobre isso. Fazem 14 anos. Até mais, não? Fazem mais? Quantos anos? 2004 que eu entrei na medicina, eu formei em 2010 há 14 anos. Então 14, tá bom. Que eu entrei, né, foi em 2004, formei em 2010. Então tu foi uma grande inspiração mesmo, Beth, pra mim, obrigada. Porque apesar de eu não te conhecer naquele momento, né, era assim, aonde eu gostaria de estar, de trabalhar, né, uma fonte de inspiração real, né, mulher com sucesso, né, fazendo uma especialidade tão bonita, né, que eu já me encantava, gostava muito. Então eu queria muito que soubesse disso. Foi muito inspirador pra mim, muito mesmo. Mas a dermatologia foi mudando muito, né, ao longo do tempo. Mudou muito, assim, ó. Eu vivi um tempo só doença e agora um tempo só estético, tá? Então, eu bailei de um lado a outro. Foi acompanhando, né? Fui acompanhando as mudanças. Como é que foi essa transição para ti? Porque inicialmente lá praticamente não tinha, né, tecnologia, a toxina botulínica veio em 1992, né? Antes disso, o dermatologista fazia cosmetria um pouco. Cosmetria eu fiz muito, tá? Não tinha onde você se especializar. Você tinha que ir atrás e se virar, não tinha... Estudava, criava, via o que os colegas faziam, mas não tinha nada onde você estudar. Fazia muita manipulação naquela Manipulação. Época, né? Eu cheguei a ter clínicas que tinha até sauna, olha só. Mesmo? Sauna, sala de limpeza de pele. Eu tinha sala de bronzeamento na época, que era um bronzeamento permitido. Tudo feito dermatologicamente correto, tá? Assim que foi cortado também cortei, porque houve um tempo que era bom e um tempo que não era. Sim, até que se provou que não é legal, tá? Aumentava o risco de câncer, então todo mundo teve que parar. Tá? Oficialmente ainda. Oficialmente, dizer que você não fazia, todo mundo fazia. Tá? Tem que ser, a gente tem que dar a mão à palmatória, não dá para ter. Não é correto, a gente não deve fazer. É que não tinha informação, sim, né, Beth? Era uma época muito difícil. Uma época muito difícil. Era totalmente diferente, né? Nossa, mas eu era muito, assim, eu ficava pensando o que dá para fazer para mudar o sistema. Tu queria inovar. Eu queria inovar. Inovar não para ser a melhor ou por ter... É porque é do meu jeito fazer isso. Eu sou uma empreendedora natural, assim, eu gosto de ver como é que vai gerir esse negócio. E aí sem querer fui entrando nesse sistema de criar coisas, comprar aparelhos, mudar o sistema, criar um sistema. Não foi muito fácil, viu? Também levei umas chapuletadas, assim, tive umas quedas, não é? Mas foi interessante, assim, ó. Na época, meu marido me ajudou muito e a gente combinava as coisas, não é? Então, comprei aparelhos até então inovadores, não é? Tu lembra o primeiro, assim, grande aparelho? O primeiro a gente teve em clínicas conjuntas com a doutora Alice. Não sei se tu te lembra da Nova Pele. Claro. Então, nós éramos sócias, não é? Eu, Alice, tinha mais dois vasculares juntos, né? O Guelph e o Rosarinho. Nós éramos os sócios lá. Foi o Fotoderme. O Fotoderme. Foi o primeiro? Foi o primeiro laser dermatológico do Brasil. Né? Aliás... Criado pelo Roxy Anderson, né?
Aliás, até hoje a Beth é pioneira em muitas tecnologias, né? Eu trouxe algumas que eu acreditei serem. Nem tudo se acerta. Em mundo empresarial é assim: você compra um, dá super certo, e outro às vezes não dá nada, mas aí você tem que saber que existe também a perda, não é? Não deu certo, fazer o quê, né? Tenta. Claro, é uma aposta, né? É uma aposta. Tu quer oferecer para o teu paciente teu público, o melhor, o mais novo, enfim. Nem sempre você acerta, né? Às vezes por gosto daquela região, né? Às vezes o que aprova em São Paulo não aprova aqui, tá? É bem diferente, as populações, as cabeças são diferentes, né? Sim, totalmente, muda tudo, né? Beth, eu ontem estudando para o nosso podcast, né? Aí eu vi que a toxina botulínica ela foi aprovada para rugas de expressão só em 1992. Tu acompanhou, tu já... Sim, aí eu fui receber um convite para ver o lançamento dela no Maxud Hotel. Tá. Olha só. E lá eles faziam botox e enfaixavam as pessoas. Só tu imagina como é que era. Como assim? Fazia botox aqui, passava uma faixa, passava assim para segurar. Para segurar o botox. Hoje a gente diz para o paciente pode ir para academia. Tá, até logo e muito obrigada, tá né? brincando que eles passavam uma faixa. Nossa. Aí depois veio uma colega minha ensinar Doris. Doris Excel, veio a Caxias, nos ensinou a fazer e eu fui a primeira a fazer aqui em Caxias do Sul. E continuo até hoje. E vou a cursos ainda porque eu acho que sempre tem algo a se aprender. Tem, porque as técnicas acabam mudando próprios produtos, né, Beth? Primeiro tem um disponível, depois tem outro disponível, a gente precisa acompanhar. Tu vê que agora esse ano vai ser lançado o grupo E, né? Tá? O grupo A encerrou sua fase, vai vir o E agora. Né? Explica para o pessoal a diferença da toxina A, toxina E. Não vou explicar não, porque eu acho muito difícil eles entenderem. Mas é uma questão de durabilidade maior. A promessa do E é que vai durar mais. Bem mais. Em termos, vai durar até que teu organismo não registre e faça... Porque tudo aquilo que cria hábito também cria resistência. Então, certamente o E também vai criar resistência daqui uns anos, talvez uns 15, 20 anos, que é a vida do grupo A, tá? Não é que ele esteja vencido, mas os organismos que fazem, a gente tende a fazer isso com frequência, vai terminar puxando a nossa resistência. Natural, é natural isso. É como o remédio que você toma para pressão alta, vai ser uma hora que ele satura, vicia, o organismo já não responde, troca-se o medicamento, é isso aí. Eu sempre explico que bom que a gente está falando sobre isso, né? Porque as pacientes às vezes dizem, mas meu botox durava tanto, né? Aí o paciente às vezes questiona se tu tá fazendo direitinho, se tá botando, quanto tá botando, né? E é importante a gente explicar, porque eu explico, né? Mas é bom a gente ouvir de outro dermatologista também, né? Tem o envelhecimento da pele, passaduramento, e tem os anticorpos. Os anticorpos mesmo, eles vão acordar e vão tentar, por outras vias, neutralizar a toxina, entendeu? É assim que funciona. Exatamente, para tudo, pra né? Tudo, não seria diferente para toxina. Exatamente, não seria, até porque ele é um organismo vivo que gera anticorpos, esse é o problema. Beth, tu lembra do primeiro botox que tu fez em ti? Eu lembro. Foi nesse momento? Foi um pouco. Logo que ele não, chegou? Claro, fui a primeira candidata, assim, ó. Tem alguém, digo eu, pode fazer, sabe? Mesmo? Exato, quando ela pediu alguém, eu digo, eu. E aí tu fez? E fiz, e adorei. E comecei a fazer no começo, claro, tudo com aquele nervosismo da primeira vez. Sim. Uma medicação nova. Uma medicação nova, onde aplicar, onde não aplicar, com mapinha do lado, né? Tudo assim. E as suas pacientes lá naquele momento logo compraram a ideia, Nossa, fazer, veio com tudo. Tudo. Era grande novidade. E né? até hoje é lotado de pessoas para fazer na clínica. Ainda é o nosso. Ela eu acho assim, ela é um rejuvenescedor maravilhoso. Eu falo em poucos dias. Nossa, olha, faz isso que tu já vai ser linda, entendeu? Tu já vai tirar metade dos teus problemas ali. E um botox bem aplicado, porque tem muito botox não bem aplicado. Um botox bem aplicado é bonito. É bonito, né, é bonito. Sabendo aplicar, mantendo as características da pessoa,
É bonito. É divino, é divino, é divino. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre manter as características. Eu adoro ouvir a Beth falar sobre isso, porque é uma coisa que eu puxo muito para a realidade do meu paciente também. Eu acho né? que a beleza está na sutileza das coisas e não na agressividade das coisas. Aprendi isso com a idade e com os tombos que eu levei. Eu sempre digo, para que você quer mudar isso aqui? Não. Melhor aqui. Eu hoje sou mais, né, como é que se personal estética do que eu sou agressiva. Eu vejo a melhor coisa daquela pessoa. Isso. E não o que ela quer mudar. Mostra para ela uma melhor. Aqui dentro você fazer botox, uma pele toda manchada. Tira a mancha e depois faz botox. Entendeu? Não começa, não inverte os papéis. E a gente, como profissional, a gente tem que ter essa sutileza, né? A delicadeza e a sutileza, elas são as coisas mais belas do ser humano. E em 2004 chegou, 2003 na verdade, chegou a primeira linha de ácido hialurônico. Usei muito. Restylane. A gente usa Usei até hoje. muito. Eu uso muito, não sei se tu usa ainda. Não. Substituiu? Eu mesclo tudo. Sim, tudo um eu pouco. Tenho, assim, uso Restylane para uma coisa, uso Belotero para outra, uso... Eu mudo muito dependendo do que eu tenho na frente, né? Dependendo da paciente. É bom a gente ter essa cartela, Sim, né? tem que ter. Mas na época era né? Era só o Restylane e fazia tudo com ele. Tudo com ele. E tu usou bastante nessa época? Muito, eu gastava, assim, armários deles, né? Armários. Foi o primeiro que eu manuseei, sabe? E aprendi muito com o Restylane, aprendi a lidar com os ácidos hialurônicos, né? Depois foram vindo dezenas, né? De Dezenas, subtipos, graças a Deus, porque hoje a gente pode individualizar, né? Muito mais o tratamento. Pelo G-Prime deles, pela coerência, viscosidade, essas coisas, né? Que hoje todo mundo tem que saber essas coisas. E eu imagino, né, Beth, que o paciente estético era totalmente diferente do que é hoje, né? A gente estava falando sobre isso. O paciente hoje, a gente precisa fazer um estudo sobre quem está na nossa frente, né? Claro. O que está buscando. Se aquela paciente está buscando realmente uma coisa que é viável, se ela está, talvez, idealizando um tratamento, como é que tu lidou com essa transformação do teu paciente? Porque isso ocorreu diante dos teus olhos, né? Um paciente que era mais tranquilo, menos agressivo, eu diria, né? Com hoje toda essa comparação e essa necessidade dos pacientes tem aumentada de procedimentos. Como é que tu lidou com isso ao longo do tempo? Primeiro que você tem que manter a calma. E o paciente que chega para ti, ele chega para fazer coisas com você. Tá? O que os outros fazem com outras pessoas, com outros profissionais, eu acho que é de cada um. Eu não quero interferir nisso. Eu acho que tu é um ser inteligente e que possivelmente você vai procurar alguém categorizado para tratar de você, botar coisas na tua pele. Assim como comer é uma coisa inteligente, você tem que pensar no que está comendo. É a fonte daquilo. Tu imagina você embarca em qualquer barco, assim, acha que vai te levar. Não vai. Certamente vai chegar uma hora que pifa o motor, não é? Então, cada profissional tem que dar o máximo de si, mas você tem que se valorizar. Eu sou uma dermatologista, eu estudei muito tempo, eu já estou há muito tempo no mercado. Por que você vem me dizer que foi fazer um preenchimento numa profissional que não é especializada? Tá? Porém, o mercado é esse, e esse mercado foi politicamente regularizado e tudo pode. Se tudo pode, corre o seu risco. E o que eu vou fazer? Não posso interferir. Não podemos. Eu sempre falo, quando me perguntam, né, seguidamente, o que tu acha da invasão da dermatologia? O que tu acha do profissional tal fazendo, né, classe, né? Não dermatologista, eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu acho que existe profissional para cada tipo de paciente e tá tudo certo, né? A gente vive num país onde a gente tem democraticamente a escolha é sua, não é? E eu fico muito feliz a minha pergunta também se completa dizendo eu só trataria, e aliás, quando eu não era dermatologista, eu só tratava meu rosto com dermatologista. Então eu acho que existe o público, existe, né, as pessoas têm o poder de escolha, não adianta a gente querer discutir quanto a isso. Não dá para discutir. Só você sabe que o pulo do gato é dado só ao gato. Exatamente. Entendeu? Entendi. Então é isso. Pulo do gato é dado ao gato. Se você não sabe o pulo do gato,
fica ali. Exatamente. Aí recorre ao médico, não é? E eu acho, eu não sei se tu tem essa impressão, mas eu tava conversando com uma colega, outra dermatologista, a gente, pelo menos pra mim, funciona assim, quanto mais eu estudo, mais eu faço, mais respeito eu tenho, mais cuidado eu tenho, a gente fica, né, conforme a gente vai aprendendo as nuances da dermatologia, a gente vai entendendo os riscos, a gente parece que tem, às vezes, até mais medo do que outros profissionais. Nossa, eu tenho coisas que não faço, porque eu tenho medo. Porque imagina, a gente conhece, sabe o que pode acontecer. Você pode ter a zebra está na mão de qualquer um de nós, entendeu? Você subiu no pedestal, mantenha-se. Cuide do que é seu, não é? E também a saúde foi lhe dada. É você que cuida dela. Se você faz escolhas, assuma suas escolhas, não é? Tu atende complicação de profissionais? Bastante. De profissionais? Muitas. Tu aceita, Beth? Tu aceita atender? Eu aceito só se... Tem dermatologista que não aceita. Isso, mas eu só aceito quando esse paciente já era meu. Ah, entendi. Em alguma fase, atualmente, devido ao tempo de medicina que eu tenho, eu não aceito mais pacientes novos, tá? Um que outro, porque é amigo do amigo, aquelas coisas que a gente... Mas eu já fiz uma carta de pacientes que preenchem toda a minha agenda. Então, de preferência, eu só pego mesmo quando já foi minha paciente, daí, enfim, a família, né? Entendeu? Então, são coisas que eu procuro não interferir. Procure quem fez. Isso é um tema, eu já pensei... Não porque a gente não é obrigada a atender, assim, não, só se for uma urgência mesmo. Só se for urgência. Então, eu procuro orientar a pessoa que foi me procurar, que vá procurar quem fez o procedimento para ajudá-lo. Em último caso, a gente até ajuda, não é? Mas, de preferência... Eu já tive pensamentos duvidosos sobre essa pergunta que eu te fiz, por isso que eu te fiz, porque eu queria aprender contigo. Eu já pensei que eu não queria atender. E hoje eu atendo, mas eu gosto de conhecer a paciente antes, de ver o que aconteceu, sabe? Porque às vezes a gente vê que é uma paciente que já tá lá pulando, aí tu vai ser só mais uma no meio. Mas eu também fico sempre pensando, será que essa paciente não precisa entender o que é um atendimento dermatológico, qual é a diferença? Verdade. Tem pacientes que estão aptos né, fizeram uma escolha ruim, deu errado. Isso é uma coisa do ser humano, escolher errado, fazer errado. Eu tenho atendido bastante encaminhados de outros colegas, porque essa pessoa às vezes é de fora, foi nesse colega, esse colega me conhece e me manda. Né? Então, eu tenho atendido coisas muito estranhas e bizarras ao mesmo tempo. Tipo, fazer meso na barriga, na verdade, para gordura, e aquilo ulcerar tudo. Ah, sim. Aí você manda buscar a bula, e ela disse que era por causa do veneno de cobra. Digo, entender. Tinha veneno de cobra. Tinha, mas claro que não, né? E que uma mescla, às vezes, não estéril. Não estéril, ou colocada no lugar errado. Muscular, então, é isso aí, né? Mas assim, tudo ulcerado, né? Sim. Eu já atendi, não tudo, mas já atendi a intradermo. E mesmo assim, a pessoa era muito gorda, aquilo não era uma indicação. Então, começa por aí. Peso e não então começa por aí. Então, mas a gente faz a parte médica bem feita, orienta, sabe? Sim. Que é o nosso dever. Nosso dever é mostrar para aquela pessoa que a escolha não foi certa. Não foi nem o erro técnico. A escolha estava errada. O erro técnico foi uma consequência. Mas o problema todo é que a indicação ela tem que ser precisa hoje em dia. Hoje em dia tu não pode indicar para uma pessoa uma coisa que não é para ela. Tem que ser honesto, Tem que ser honesto. Perde o procedimento, mas ganha muito mais, né? Ganhando a confiança. Eu perdi muita paciente porque eu disse, olha, o seu caso já é cirúrgico. Aí você tem... É o nosso papel fazer isso, É o nosso papel. Né? Doeu para ela. A minha enfermeira Vivi, ela fala pra mim, doutora que gosta de rasgar dinheiro. Porque eu falo, não precisa mais, tá bom. Não, isso aqui tem que operar. Se não é esse nosso papel, né, Beth, qual que é? Então, assim, ou você é profissional ou você não é, né? Ficar no enrolation, embromation, não é mais época para isto, né? Estamos numa fase bem profissional, viu?
tá? Mas isso não deixa de você perder a tua alma médica, que a gente tem uma alma médica, né? De cuidado. De cuidado. Quando a gente faz isso e é honesto com o paciente, a gente está cuidando dele, né? É verdade. Eu vou falar de um assunto polêmico, mas é porque eu acho que vai ser muito esclarecedor para a população. Todo ano troca a moda, né? Tem a moda do procedimento tal, depois do tal, depois do tal, e a gente vê que hoje, com muita gente trabalhando com estética e injetáveis e tudo mais, e inclusive operando sem poder operar, a gente sabe que tem muita gente fazendo tudo que é tipo de procedimento, e a moda agora, né, e eu não sei como é que é pra ti, mas a cada 2 dias eu respondo sobre o endolaser, né? A gente conversou um pouquinho ali, mas não especificamente sobre ele, mas hoje sim, porque é ele o foco do momento. As pessoas estão todas, né, alucinadas procurando endolaser, e eu sei que tu tem uma opinião muito parecida com a minha. A gente conversou brevemente. Eu gostaria muito de te ouvir, tua experiência. O que tu acha disso? Há 15 anos atrás eu comprei um aparelho que tinha uma fibra e que eu fazia. O endolaser. Era isso. As pessoas acham que é novo, né? A gente fez algumas pacientes, mas eu vi que o resultado não era grandioso. Sim. Que não valia tudo aquilo para conseguir aquele pouquinho de melhora. E tu abandonou o aparelho? A gente abandonou o aparelho, devolveu. Tá? Era da Sciton. Eu tenho o aparelho ainda, que é o Sciton. Ele só devolvia as fibras. Sabe? Então, acho que a gente tem que repensar que endolaser é igual a mão. É artesanal, né? Ele é artesanal. Você tem que estar muito bem treinada, saber muito, porque um desvio daquela luz, você faz uma queimadura profunda e com sequelas incríveis, permanentes. Nos últimos, só um adendo, 20 dias eu atendi 2 pacientes com complicação e não leve. Complicação grave. Queimadura até a pele, escara. E vamos atender várias. Se continuar esse festival, nós vamos atender, entendeu? Mesmo em mãos qualificadas, é preciso, ele é a mão dependente. Sim. E a indicação, né, como tu estava falando, paciente às vezes com uma camada de gordura muito sutil. Então, um deslize queimou a pele. Né? Tá? As pessoas têm feito muitos profissionais, né, fazendo ocular. Não peguei ainda uma complicação facial. As 2 que eu peguei foram corporais. Mas assim mesmo, eu acho um laser pra gente pensar 10 vezes, rezar e ver se quer fazer. Tá? Não, eu, pelo que eu entendo do aparelho, eu concordo contigo que é muito sutil. É sutil. E a melhor é sutil. A melhor é muito sutil para muito risco. E quase que um pós-operatório, né? Porque tu faz um descolamento ali, né? Uma quantidade, às vezes no abdômen de área descolada, igual uma lipoaspiração, né? E a gente tem colegas fazendo em Caxias, não? Sim. Então, tem colegas bons que fazem muito meticulosamente, né? Porque é um laser para você ficar muito gelado. Muito gelado, senão pode dar zebra, né? Aproveitando a febre, peeling de fenol. Teve uma febre, como é antigo o peeling de fenol? As pessoas acham que é do ano passado, que começou o ano passado. Você conhece a doutora Clara Santos, né? Eu fiz o curso de fenol com ela. A gente de fios também. A gente trouxe ela para Caxias, na época lá, eu tenho até sabe aquele tipo... Tem mais de 20 anos, de cassete grandão, assim, a gente gravou a aula dela. E aí a minha Patrícia de peeling de fenol. Tá? A gente fazia na clínica, né, com sedação média, tá? Fizemos alguns, mas é uma mão de obra incrível, não é? Sim. Uma preparação, a pessoa tem que ser uma escolha para peles muito envelhecidas, tá? E que fique claro, né? O paciente tem que ser muito bem escolhido. Muito bem escolhido. Uma pele muito clara, sem risco de manchar. Olha, acho que tem vários, agora tem vários fenóis, tem do leve ao supra-sumo, não é? Então, acho que ele é uma coisa que vai entrar, mas com limitações, Então, aí colegas fazendo, tem uns que... Mas é a escolha de paciente que é o importante, viu? Acho que também é um modismo, viu? Sim. Fios é um modismo, endolaser é um modismo, peeling de fenol é um modismo. Ele vai e vem, sobe e desce, entendeu? Certamente chegaremos em algo melhor, tá? Com o tempo.
há de surgir coisas bem interessantes. Veja que os próximos fios que virão serão de ácido hialurônico, já está no mercado, É mesmo? já foi pedido o Anvisa para ele, são fios de ácido hialurônico puro. Olha. Bom. Serão não coreanos. Usa muito fio, né, Beth? Não, eu estou esperando. Eu gosto do fio de bioestimulação. O fio de pressão, eu sou muito sincera com a minha paciente. Como é que eu posiciono eles? O paciente tem pressa, casamento do filho, da filha, daqui 2 meses não fiz nada, não tem tempo. Também é uma opção, fica bonito. Mas depois dura 3 meses. Foi embora. E eu falo isso e falo com todas as letras, gente. Já usei muito fio, acho que tu já usou também, né? Já usei. Já usei muito. Fio de PDO dura 3 meses. Máximo 4 meses. Máximo. O de bioestimulação, que é o fio menorzinho, é um fio que tem uma absorção. Mas a gente já vai avisando os pacientes que vai chegar o de ácido hialurônico. Ótimo. Que será o pulo do gato. Esse eu não estava sabendo. Mas tá chegando, tá? Já tá chegando. Beth, falando dos modismos e das tendências aí, a gente vive num país onde o corpo é muito importante, né? As pessoas querem, né, mostrar o corpo sempre bonito, estar sempre bem. E aí surgem, né, procedimentos como preenchimento lá do glúteo e produtos como o Metacril, PMMA, polimetilmetacrilato, tem vários nomes aí, mas que é um preenchimento permanente, né? As pessoas acham que ele é do ano passado, mas é muito antigo, né? Eu queria te ouvir falando sobre a tua opinião sobre preenchimento com produtos permanentes como o PMMA. Como eu sou antiga, eu tenho medo daquilo que o meu organismo não vai digerir, entendeu? Porque o organismo ele é perfeito. Ele vai procurar se defender daquilo que não é dele. De tudo. De tudo. Se botar até a toxina não é dele, ele vai fazer um anticorpo para aquilo. Agora, tu imagina você botar um plástico em você. Pode ter 1000 estudos dizendo que ele é biocompatível, mas ele não é biocompatível. Não, ele continua sendo um plástico. Ele continua sendo um plástico que não é do teu corpo aquilo. Ele não vai digerir, muito pelo contrário, ele vai se estressar, se defender e pode até te causar danos no futuro, como cálculos renais, como insuficiência hepática, quiçá, né, até um CA de algum lugar, então, por estresse de digerir uma coisa que não é sua, entendeu? Sabe que eu explico dependendo da quantidade, tu sabe que esses processos depende da quantidade que foi injetada, o tombo será maior, não é? Sim, é que hoje se injeta grandes quantidades, né, para mobilizar glúteo. Isso, aliás, nunca foi aprovado, né, para uso, não é recomendado pelas sociedades de medicina, pelo CRM, grandes quantidades. As quantidades que são recomendáveis faciais são para os aidéticos que tiveram absorção de gordura e o único produto que fica nessas pessoas é o Metacril, mas ele é feito por especialistas que fazem só esse tipo de colocação. Diga-se de passagem, né? O paciente que tem HIV, ele tem um problema justamente na imunidade. Ele tem uma dificuldade de combater, inclusive, esse produto, né? Por isso que para ele seria o produto indicado. Mas assim mesmo com ressalvas, né? Com ressalvas em pequenas quantidades. Tem estudos, né, inclusive mostrando que a reação inflamatória ali ao redor desse produto permanente no glúteo, por exemplo, em grande quantidade, é através de uma célula chamada células gigantes, né? Que são células que atrapalham o metabolismo do cálcio, podendo dar problemas insuficiência renal. E aí, paciente lá, isso não é ali em 2 meses, não, 6 meses, é anos 8, depois. 10, 15 anos depois, né? E muitas vezes o paciente nem sabe. Nem atribui aquilo, mas foi aquilo, né? Mas tem diversos estudos mostrando isso. E uma coisa que eu sempre falo para minha paciente, né? O glúteo envelhece também, né? Aí fica uma coisa muito estranha. Eu não faço e aconselho meus pacientes a não fazerem, né? Existem formas seguras da gente fazer ácidos hialurônicos hoje compatíveis, né? E outra, mesmo o ácido hialurônico pode dar a chamada rejeição, né?
né? Sim. Aí a gente vai lá, remove, existe forma. O problema desses produtos é que a gente não consegue removê-los, eles mais. se entremeiam na musculatura. Fica né? muito difícil de manusear depois. Né? E muita gente, eu vejo assim. Eu tive um caso dentro da família e que foi a óbito, a pessoa de tantas infecções, tantas inflamações que teve por excesso de produto, Sim. que o organismo dela não produto aguentou. Permanente. Permanente, PMMA. PMMA. Uhum. Eu acho uma incoerência você tentar viver e fazer uma coisa dessas, não é? Para o seu organismo. Então, a vida é o agora, mas eu tenho que pensar no amanhã que eu posso estar vivendo, não é? Claro. Então, pensa no agora, mas pensa com saúde, com lógica. Como vai ficar isso 20 anos depois? 20 anos depois, que hoje a previsão de vivermos até os 120 anos. Tá? Eu sugiro a todos que queiram saber alguma coisa sobre a longevidade, um documentário que tem na Netflix que se chama Zonas Azuis. O Marcelo acabou de falar sobre também o nosso outro convidado do podcast. As Zonas Azuis é um documentário de populações. Claro, você não vai viver no mundo deles, mas você vai trazer o que for melhor para o seu mundo atual. Tipo, fazer as comidinhas em casa, né? Ter saúde mental. Básico, né? Bem feito. É muito interessante. Caminhar mais, fazer atividades físicas, que hoje você sabe, ficar velho é fazer musculação. Goste ou não, vai ter que fazer se quiser ser um velhinho saudável, caminhar com suas próprias perninhas, né? Está relacionado à longevidade. A longevidade. Então, ser longevo não é fazer uma bunda de Metacril, desculpe. Se eu disse isso. É verdade. Mas é assim, isso é uma coisa momentânea, você tem que pensar na tua saúde geral, né? Uma vez uma paciente minha falou, a prótese de silicone ninguém fala. Mas ela é encapsulada, é outra coisa. E tem outra coisa, prótese de silicone não rejeita? Rejeita. E aí o cirurgião faz o quê? Remove. Mas tá ela resolvido. Mas ela é encapsuladinha, você vai lá, tira. Resolve. E como que resolve uma rejeição de PMMA? Não resolve, gente, não resolve. O PMMA ele é líquido e ele entremeia as fibras musculares. Então, tem casos de pacientes que tiveram que remover o músculo para a sobrevivência, né, para se manterem vivos. Então, as pessoas ficam encontrando desculpas, né? Mas ninguém fala da prótese. Não, se fala assim. É que se resolve o problema da prótese, né? Se remove. Metacril não tem nem como fazer, né? Não tem. Algumas vezes se consegue remover alguma parte, mas é uma parte. Eu não sei, eu penso só de existir esse risco, essa não é uma possibilidade para mim como paciente, então ainda mais... eu sempre penso nas consequências, né? O que é certo é certo. Não adianta você dizer que você é uma pessoa correta se você tem um deslize. Então, o deslize não faz parte do médico. O médico precisa indicar coisas corretas. Esta é a moral de ser médico. Então, você não pode se penalizar por coisas que tu não fez, mas você teve a chance de informar melhor. E não é agradável dizer isso para o seu paciente, mas a gente precisa. A gente tem que botar ele nos eixos. Sim, né? Eu quero isso, aquilo. Não, você pode querer, mas não é comigo, então. Então você procure outros canais. Porque ser correto não é fácil, viu? Na hora você está assim... Tu vê, precisa pagar tuas contas, você tem seus boletos, você diz, acho que eu vou fazer. Não paciente faça. Pronto para pagar, né? Não faça. Não vamos fazer. Eu sempre digo, consulte um médico que não tenha dívidas. É verdade. Né, Ned? Não tenha dívidas. Maravilhoso o conceito. Quando você não tem dívidas, você não oferece nada, ele propõe coisa, você diz sim ou não. É um médico que não precisa da venda, né? A gente não pode tratar um paciente como venda. Claro que a gente tem empresa também. A gente é empresário de si mesmos, né? Nós temos nossas contas, nossos investimentos. Mas você não pode olhar para o teu paciente como aquele que vai pagar seu boleto, mas sim como um paciente. Tá? A gente não perde, a gente ganha, né? A gente só ganha quando... Ganha confiança dele e dos demais, né? Na vida você tem que ser correto, não existe o meio do caminho, entendeu? Comendo pelas beiradas, nem pensar. Exato. Eu vou te fazer umas perguntas, porque eu queria umas dicas tuas. Tá. Vamos lá. Não, Segredos de skincare. Me conta como é que é o teu cuidado de skincare. O que tu faz?
O que tu se dispõe a fazer pela tua pele? Dia a dia. Dia a dia. Primeiro que eu nasci no campo, eu não tomo sol. Eu comecei não tem uma mancha. Não tem uma mancha. Eu comecei a tomar sol, eu já tinha quase 15 anos lá, né? Então, uma infância sem sol, sem né? sol, porque eu sou do campo, então as minhas férias eram no sítio do meu avô. E lá a gente só via gado, ovelha, entendeu? Então é um outro tempo. Então eu não peguei sol e não me acostumei. Então eu vou na praia agora, eu vou lá no sol um pouco, eu fico bronzeada fácil, porque eu sou morena. Então eu fiquei morena, tchau, eu tenho preguiça. Então eu mínimo de sol possível. Mas também eu conto com a minha genética, que eu sou filha de pais com peles morenas, o que me favoreceu muito. Tá? Meu skincare é o básico de todo mundo. Lava, tira tudo, passa demaquilante, que eu adoro maquiagem. Eu aprendi com a Beth a brumar a pele. Eu nunca vou esquecer, Beth. Então, assim, eu termino tudo, depois eu brumo a minha pele. Ou é um spray de bruma? É bruma, uma coisa delicada que cai na tua pele e parece um veludo. Não é? Depois eu passo meus cremes de área de olhos, de rosto, pescoço. Tu usa cremes prontos ou manipula, Beth? Não gosto de manipulação para mim, porque eu sou muito rápida, assim. Eu esqueço as coisas. Se fosse na minha casa, ia ver que eu sou uma pessoa que tem muitos cremes, gente. Até porque a gente ganha, né? Você termina misturando e vendo aquilo que é melhor para ti. A gente usa vários, né? Assim como os shampoos, condicionadores, essas coisas. Então, mas o básico eu sempre faço, que é lavar, tirar a maquiagem e brumar a pele. Espero um pouquinho, passo o meu creme hidratante, área de olhos, durmo cedo. Que horas você dorme, gente? 10 horas eu já sou um bebê dormindo. E acorda cedo? 5 da manhã. Faço a ginástica toda semana, pilates, porque eu tenho problemas de postura e também sou uma idosa, não é? E musculação, porque eu sei que preciso dos meus músculos para ser uma idosa com autonomia e ativa. Não moro com ninguém, eu moro sozinha, então eu tenho que me virar, né? Então, musculação é maravilhosa. Eu sou uma pessoa de pensamentos super positivos. É verdade. Eu nunca penso nada de ninguém, se eles estão pensando no problema deles, mas eu não penso, viu? É verdade. Mesmo eu tenho carinho até pelo meu inimigo, sabia? Eu quero que ele seja feliz. Porque uma pessoa feliz não enxerga a outra, não é? Quem tá bem não incomoda. Não, mas assim, eu realmente, se você... É verdade. Eu já tive inimigos declarados, e eu não penso nada deles. Eu digo, bom, é um direito dele, de não gostar de mim, entendeu? Sim. Então, eu deixo o barco entrar. O presente não é pra mim, é pra ti mesmo, então, né? assim... Escolhas são das pessoas, não é? A dermato tem um lado assim, esse lado invejoso, mais de ego, né? Isso faz parte. Às vezes também depende como essa pessoa foi criada, entendeu? Eu sempre fui amiga de pessoas muito ricas, eu ia na casa delas, mas eu adorava a minha casinha, voltava correndo para ver a minha casa, sabe? Não, isso não me afeta em nada, entendeu? Eu gosto do meu canto. Tenho os meus cantos prediletos. Já fui pobre, já fui rica, já fui mais ou menos. Então, eu já andei em todas essas colocações. Ser um fazendeiro pobre, não, mas naquele tempo ninguém tinha nada, então era todo mundo igual. Todo mundo parecido. Isso que a Beth está falando sobre essa característica de personalidade, eu comprovei. A Beth é essa pessoa mesmo, porque, Beth, eu não esqueço. Como eu fiquei 14 anos em Porto Alegre, fiz faculdade lá no Hospital de Clínicas, minha formação toda lá, eu não conhecia, eu já vim dermatologista, né, começar a vida de dermatologista aqui em Caxias, e eu não conhecia nenhuma dermatologista. A primeira que eu conheci foi a Glenda. A gente foi num evento apresentados por um amigo, e ela foi um amor comigo. Ela disse, como que eu não te conhecia? E contigo e com a Patrícia, que é a filha da Beth, né, que é dermatologista aqui em Caxias também, foi a mesma coisa, né? Aquela resistência, assim, tá vindo outra pessoa. Não, né? A gente agrega, né? A gente aprende,
A gente precisa, eu diria, de colegas na mesma situação para aprender, porque a gente não sabe tudo, gente. Né? Não, e a gente não agrada todo mundo também. Então não pense que uma vai tirar paciente do outro, porque não vai. Não é assim que funciona. Eu, paciente para Beth e vice-versa. A gente não agrada todo mundo. Não. Então, perfil, né? É o perfil. Então, você terá suas pacientes, terei as minhas. Volta e meia a gente pode se trocar, não tem problema nenhum. Compartilhar. Compartilha. É tem bem paciente legal que gostaria isso. de fazer o tal laser. Eu não tenho. A Beth é uma amante de tecnologias e tem muitas que eu não tenho. Digo, não tenho esse aparelho, vai lá, chama, diga que a minha paciente, a doutora Elizabeth, tem. O medo disso deve ser zero, porque tudo bem. E às vezes o paciente vai lá, se identificou mais. Que bom pra ele, porque ele tá no lugar certo, né? Quando a gente tem amigos que a gente confia, a gente não tem que ter medo dessas coisas. Não. A vida, eu às vezes digo, olha, se o paciente gostou, ele volta. Se ele não gostou, ele troca, é um direito dele. Você chega a outros e tá tudo bem. A vida gira, veja com mais alegria, acorde alegre, viva alegre, atenda alegre, seja bom profissional, o resto é consequência. Entendeu? É verdade. Fique fria nas coisas que estão alteradas, olhe a melhor saída, é isso aí. Não desejo mal. Não, eu realmente não desejo, saber. Eu tenho inimigos declarados, eu digo, eles passam por mim, eu digo, não quis cumprimentar, tudo bem, mas eu cumprimento ainda, viu? Sim, eu tive inimigos de vida pessoal também, por questões de herança, essas bobagens assim, que eu digo, leva. Sim. O que eu vou fazer? Curta, né, Beth? Não, eu tô na reta final, assim, ó. Se eu viver mais, eu tô com 70 e quase 5. Se eu viver mais 20, eu vou ter 95, amor, não é? Então, eu estou uma pessoa ótima, entendeu? Eu já fiz as coisas que eu tinha para fazer. Agora eu estou na fase esportiva. Eu vou para me divertir. Mesmo quando eu vou atender, estou me divertindo. Estou fazendo o que gosto, estou dando alegria para aquela pessoa que saiu feliz porque fez uma que ali deixou bonita, tirei uma beleza ou um câncer de pele, deixei ela mais saudável. E é isto. O resto, bons amigos, não é? Nosso trabalho é muito lindo, né? Como Nossa, a gente fica ali. A gente leva beleza. Eu vou para casa todo dia bem feliz, tá? Se você pensar, eu sou uma administradora da minha clínica, das coisas que tenho. Então, se entrou dinheiro, tudo bem, entendeu? É a consequência do trabalho, mas não trabalhar para isto, não é? Sabe, Beth, tu falando sobre isso agora, a gente acaba sendo, além de médica, empresária, né? Compra aparelho, tem os produtos, tem que comprar, tem funcionários, né? Minhas funcionárias brincam lá na clínica que elas trabalham na Disney. Eu digo pra vocês, né? Pra mim a Disney é quando eu tô com o paciente, o resto é administrativo, né? A gente precisa. E tu sabe que tu já tem uma longa caminhada sobre isso, né? Mas eu vejo muitos médicos se perdendo justamente por isso, né? Pelo peso da conta, pelo peso do aparelho lá que comprou, que tem que pagar. E uma forma que eu achei de manter a minha sanidade, assim como uma médica iniciada nisso, eu cuido de toda a parte administrativa da clínica, menos a conta, o faturamento. Isso é minha mãe. A minha mãe, graças a Deus, eu tenho ela. Eu tinha meu marido, mas são pessoas confiáveis. Confiáveis. Não, e se não fosse ela, seria eu, com certeza. Claro, isso mas aí. assim, se manter longe, se existe a possibilidade, a gente não fica com essa carga. Sim, é uma carga bem grande. É uma carga grande. E realmente, assim, né, a gente vê às vezes bons médicos se perdendo por conta da preocupação mesmo, né? De pagar o funcionário, né? Eu falo pra minha mãe, eu só quero saber se tiver alguma coisa muito errada, muito ruim, tu me chama que a gente organiza. Mas sabe que com o tempo tu vais te curar disso. Claro que sim. Eu hoje faço tudo isso e durmo bem. Mesmo tendo problemas. Né? Tu aprende, olha, se eu não resolver por bem, vou ter que resolver. E outra, Beth, é como tu falou, tu já passou por altos, baixos, né? A gente... ainda começando nessa carreira, enfim, né, por mais que tenha 14 anos, é muito cedo, né, 14 anos não se compara a 48, né, em experiência, eu ainda tenho muito medo, né, assim,
Então vamos comprar para ele, vamos, será que vai dar certo? Né? Aquele peso, aquela coisa. Então, nesses anos eu pedi para minha mãe se ela fazia isso por mim, para ficar longe disso, para não... É claro, sempre tem uma ideia, mas não aquela coisa do amanhã tem um boleto grande para pagar, e aí tu fica com aquilo na mente, e tá o paciente pronto para pagar um monte de coisa na tua como frente? eu te disse, o paciente não tem que... Ele não tem. A gente não tem que interferir essa relação com o teu boleto. Exato. Né? A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E cativar o paciente é o que a gente cativa se for bom profissional e honesto. E tu é maravilhosa, Beth. Você também. Eu tô tão feliz da gente ter conversado. Foi muito bom, tu foi gostou? excelente, adorei, foi muito bom. Beth, assim, tu é uma inspiração da vida inteira pra mim. É um orgulho ser tua amiga. Eu sou calma hoje, mas eu já fui muito mais agitadinha. Eu só tenho a voz, ó. Eu só tenho essa voz cálida, assim, ó. Mas o meu pensamento é... A Beth tem uma energia maravilhosa. Né? A gente sempre se deu muito bem. Uma pessoa muito feliz mesmo, assim, naturalmente feliz. Isso é muito legal. Né? A gente tem que se cercar de pessoas assim. Então, muito obrigada pela tua amizade. Na verdade, eu sou tranquila agora. Mas eu já não fui tão tranquila assim. Agora eu tô numa fase mais tranquila. Beth, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, foi Espero muito próximo bom. Que a gente enche aqui de amigas a nossa mesa. Isso vai ser uma bem bacana, né? A gente já falou, o próximo de repente ter a Glenda, ter outras colegas, Isso né? é bem bom, vai ser bem legal. Seria bem legal, né? Bem legal trocar figurinhas. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Tua disponibilidade, uma sexta-feira, né? Dando aqui, eu sei que a agenda é corrida essa época do ano. Então, com todo o meu carinho, obrigada. Agradeço. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. E a gente, se tiver perguntas também, né? A Beth super responde, não pode enviar. Até o próximo podcast. Obrigada. Posso Beth. dar um recadinho ali? Deve. Gente, ó, procure um médico sempre que tiver um problema. Isso aí. Um beijo. Falou a voz da experiência.